Paz a todos, eu sou o pastor Roberto de Souza, eu estou junto aqui com o meu amigo, o pastor Mabel Pereira, e hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja importante nas profecias bíblicas. E pastor Mabel, agora com você conduzindo o estudo sobre a igreja de Pérgamo. Pastor Roberto, muito obrigado pela oportunidade concedida a mim para falar deste importante assunto. Realmente, a igreja de Pérgamo viveu uma situação que ninguém viveu antes. É morar numa cidade que o Satanás tinha o seu trono lá. Pastor, para um pouco aí, que deu um probleminha aqui, peraí. Não, do Facebook deixa. Para da sua câmera aqui. Do Facebook pode deixar eu vir, peraí, calma aí. Eu vou fazer um ajuste no Skype seu aqui, peraí. O da rádio, o Skype deu um probleminha aqui. Conferências de áudio. Peraí, eu vou tirar aqui do Skype. Você não, não fala aí, pastor, comigo. Fala de novo aí comigo. Pastor Roberto, muito obrigado. Beleza. O Skype tá beleza, calma aí. Vamos então agora, calma aí. Vamos lá, que eu quero que a gravação... Agora tá beleza, pastor. Vamos começar de novo, vai. Mas é o seguinte, essa gravação que foi feita aqui, já entrou no... Não precisa não. Não vai ter problema, porque isso aqui é só vivo no Facebook, né? Pode continuar. Começa outra gravação na câmera que vai pro YouTube. Tá bom. Então... Essa do Facebook é só para os seus amigos. Tá muito bem. Amém. Vamos lá, pastor Mabel, então. Nós estamos começando o nosso estudo sobre Pérgamo, e o pastor Mabel vai estar introduzindo aqui o estudo. Pastor Mabel, para o senhor agora. Muito obrigado, pastor Roberto. É um prazer atender o seu convite para participar deste hangout e falar sobre o assunto desta igreja, que parece um caso único em toda a Bíblia. Uma igreja que vivia numa cidade onde era o trono de Satanás. Então, a igreja de Pérgamo, hoje ela não se usa mais a palavra Pérgamo, usa-se Bergama. Mas no alto da cidade de Bergama é onde estava instalado, construído os templos para agradar as divindades. Então, em Apocalipse 2, a partir do versículo 12, nós temos conhecimento do assunto da igreja de Pérgamo, que trouxe ao mundo a palavra pergaminho, que foi a primeira vez que foi escrito os livros em peles. Então, nós estamos aqui, então, vamos definir o que significa primeiro a palavra Pérgamo, que significa exaltado. Era um assunto ligado a isto, que a igreja de Pérgamo, o significado da palavra Pérgamo era exaltado, e também era uma igreja, segundo alguns, casada com o mundo, segundo outros, era uma igreja acomodada. O que tinha acontecido até então? A igreja foi instalada numa cidade que não era próprio para o evangelho. Era uma cidade que havia templos para todos os lados, e o templo para aqui, templo para ali, e mesmo assim a igreja foi fundada lá. E nós encontramos que, sendo dito que Pérgamo tinha um lugar que se chamava Trono de Satanás, mesmo assim, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que eles não tiveram medo de propagar o evangelho nesse lugar. Então, lá nesta cidade, tinha o altar de Deus Dionísio, Esculápio, Atena,
e também lá tinha o altar do imperador Constantino. Está vindo um ruído aí do seu sistema entrando aí, parece que está batendo uma tecla, alguma coisa aí. Então, o que entendemos disso? Que Constantino, ele aceitou o evangelho porque ele não podia vencer o evangelho. Ele aceitou porque ele não podia vencer, então ele aderiu ao evangelho. Mas ele tinha o chamado Deus Sol também, que era protetor dele. Mandou cunhar moedas que de um lado tinham o nome Cristo e do outro lado Deus Sol, que ele queria ficar com os dois. O Deus Sol é um deus da mitologia que até os dias de hoje se mantém na Igreja Católica, em muitas outras igrejas. O Deus Sol, como os indígenas também cultuavam o Deus Sol. Então, a situação em Pérgamo era uma situação dificílima. Eles deixaram os mandamentos divinos para se envolver com dogmas humanos. Olhem só. Deixar os ensinamentos divinos para apoiar dogmas humanos. O que são dogmas humanos? Através dos tempos, eu que nasci na igreja, eu vi muita mudança, muita coisa que aconteceu durante todo esse tempo. E quais foram essas coisas? Introdução de dias como dias sagrados. Vou dar um pequeno exemplo, não querendo ofender as religiões que apoiam esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o sábado. Tem uma igreja que defende o sábado como nós defendemos Cristo. O sábado. Não é impossível conversar sem tocar na palavra sábado. É impossível. A pergunta é, até surgir esta entidade que defende o sábado, todos os outros estavam perdidos? Porque na Bíblia não tem só 10 mandamentos. Jesus mesmo disse, um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Que era amar o próximo com a si mesmo. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar 1080 mandamentos e ordenanças. 1080. Não eram só 10. Então, coisas humanas foram sendo introduzidas na igreja, como dias santos, como velas, crucifixo, adoração a santos, Assunção da Virgem Maria, como, por exemplo, não querendo ofender a Igreja Católica, mas a Igreja Católica afirma uma coisa, está vindo um ruído muito forte daí. Aí do seu sistema está vindo um ruído muito forte. Você podia cortar? Um ruído muito forte vindo daí. Está impossível. É impossível quando... Agora melhorou. Tem um clique batendo aí, clique. É você que bate no... Não, tá bom agora, pastor? Agora está bem. Mas vamos continuar. Quer começar de novo? Pode começar de novo. Deixa o Facebook aberto, pode ser. Mas aí o pessoal do Facebook já estará com essa parte toda aí. Tem 5 pessoas agora só ouvindo. Bom, mas eu quero honrar esses 5, né? Tá bom, então vai lá então. Então vamos continuar. Então, não querendo ofender as pessoas que sentam na nave do templo da Igreja Católica, eu tenho que dizer que a Igreja Católica criou muitos dogmas, como, por exemplo, missa. A palavra missa não tem na Bíblia, mas eles puseram como um dogma da igreja.
essas coisas de carregarem crucifixos, como se o crucifixo tivesse algum poder, acender velas, culto, ou melhor, adoração a santos, a Santa Teresinha, a isso, mais esse santo e outro, e outro, e outro, e outro. Então, o que foi isto, na verdade? Foram dogmas que foram sendo introduzidos dentro da igreja. E vai enfraquecendo o foco da palavra. Porque se nós não buscarmos o foco da palavra, nós vamos cair como a igreja de Pérgamo. Que Jesus, embora disse coisas boas a respeito de Pérgamo, ele estava pronto para ir até lá e punir muitos deles. Ele, Jesus, estava pronto a ponto de fazer isto. Então, dogmas da igreja. A nossa igreja, a minha igreja, também tinha tanta coisa no passado que parece ter uma coisa maligna para desfocar o evangelho. Por exemplo, o que eu aprendi quando era criança de Bíblia, na minha igreja, não estou falando da igreja dos outros, não podia jogar bola, não podia tomar banho no rio, não podia jogar bolinha de vidro, não podia soltar pipa, não. E quando isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é um atraso de vida. Todo culto era esse tipo de coisa. Todo culto era esse tipo de coisa. Essa repetição. Repetição é o que eu digo do diabo. E as irmãs não podiam cortar o cabelo e não podiam cortar o cabelo. Eu não estou dizendo que pode cortar o cabelo, não estou dizendo isso. Mas é enfadonho a gente ouvir isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e todo dia, e todo dia. Isso é uma coisa muito ruim. Então, eles defendiam em Pérgamo que o adultério não era problema nenhum, não. O adultério não era problema nenhum. Imagine vocês, uma sociedade que apoia o adultério como se isso não fosse nada, é uma coisa muito perigosa, porque a igreja tem uma tendência de copiar o que vê lá no mundo. Quando a liderança da igreja é fraca, o povo tem a tendência de copiar. Eu vou lhes dizer uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tinha meus 30 anos, 33, 34, que às vezes eu ia pregar em alguns congressos, alguma coisa que era convidado, mas certa vez um irmão veio conversar comigo. E ele queria dizer uma coisa, mas ele não tinha coragem de dizer para mim. Mas eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava querendo dizer para mim que eu não devia aceitar uma ideia que corria forte naqueles dias, que o pastor podia ter 2 mulheres. Não podia. Que o pastor podia ter. Quando a Bíblia diz muito claro que não. A Bíblia diz muito claro que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. E eu conheço até hoje obreiros que têm 2 famílias. Isso é muito ruim. Porque aí a pessoa perde a força moral de pregar. Ele não tem força. Ele se torna uma vítima do seu próprio sistema. Então, Pérgamo vivia esse tipo de coisa. Então, tá vindo um som daí, tá vindo um som daí do teu sistema aí. Então, eles deixaram os mandamentos divinos e se envolveram com dogmas humanos. Uma outra igreja que eu fui membro, era numa praia, Balneário Camboriú. Lá era uma coisa esquisita mesmo. Era uma doutrina de dogmas humanos, de coisas humanas, e a gente percebia que os obreiros eram zelosos. Mas era um zelo assim, que não podia andar de sandália havaiana. Qual é o problema da sandália havaiana?
não podia usar camiseta, não podia isso, não podia aquilo outro, e nem aquilo outro, e nem aquilo outro. Por que isso? Isso era como uma tentação do diabo, porque o foco da palavra era relaxado. Eu até vou dizer uma coisa, eu passei a minha juventude lá. Eu passei a minha juventude lá. Eu trabalhei na igreja lá. Eu e minha esposa fomos os primeiros a formar o coral daquela igreja. Um dia, voltando à minha igreja, quem era pastor naquela época era pastor Cezino Bernardino. Eu sou obrigado a dizer. Por quê? Porque o pastor Cezino Bernardino passou uma lei que não aceitava ninguém que não tivesse carta de recomendação. Aí como é que eu podia resolver esse assunto? Como? De que modo eu podia resolver? Não tinha como resolver. Só que quando eu viajava, eu sempre procurava levar a minha carta de mudança, ou melhor, a carta de viagem. Então eu viajava e levava comigo. Então quando eu cheguei lá, os meus amigos começaram a dizer assim, olha, o pastor, ele não aceita, ele não aceita. Ele não aceita que a pessoa venha à igreja sem... que a igreja venha à igreja sem a carta de mudança. Mas eu tinha minha carta. Eu tinha minha carta. Aí eu fiquei calado, mostrei. Mas naquela mesma igreja, ele recebia lá pessoas completamente desviadas, que eu conhecia, sem carta, sem nada. Gente que vivia amaziados. Mas eles eram famosos, então o pastor recebia. Mas eu que tinha passado a minha juventude naquela igreja, que tinha bom testemunho, que trabalhei com a minha esposa lá naquela igreja, que me casei lá, eu tinha que mostrar a minha carta. Mas depois eu fui saber, né, que até ele mesmo reclamando que pessoas vinham embriagadas, cheirando uísque, para participar do culto, para pregar. E ele tinha que dar a oportunidade para eles pregar, por quê? Porque eles pagavam para pregar. Então é o seguinte, comprou, tem que levar. Já tinha dado dinheiro, agora ele tinha que pregar. Quer dizer, são coisas que a gente entende que os mandamentos divinos foram deixados de lado e agora são costumes, dogmas humanos. Na cidade de Pérgamo também tinha uma grande biblioteca. E essa grande biblioteca, ela tinha mais de 250 mil volumes. Mais de 250 mil volumes. Por que tinha tantos volumes? Porque eles queriam sempre fazer de uma forma que o povo tivesse muita cultura. Então, a biblioteca ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. Mas vamos continuar para ver o que acontecia em Pérgamo. Em Pérgamo tinha o altar do deus Esculápio, que é aquela serpente. Tinha lá. E lá foi o primeiro tratamento medicinal para pessoas que tinham esgotamento nervoso, que estavam muito cansados. Então eles iam lá, tinha águas termais, tinha teatros, para a pessoa se acalmar e se dar melhor na vida dele como, eu diria, homem de negócios, como professores, como estadistas. Eles viviam lá dessa maneira. Então, nós temos que viver num mundo
mas o mundo não pode viver em nós. Se nós saímos do Egito, mas o Egito não sai de nós, a nossa situação é caótica. Vamos ser derrotados o mais depressa possível. Então, nesta cidade, a igreja começou a se acomodar. A igreja começou a se acomodar. E ao se acomodar, o que aconteceu foi que muitos foram esfriando na fé, porque lá dentro da igreja tinha pessoas que tinham a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão são misturar santos com ímpios. Tem uma igreja muito famosa no mundo hoje que casa uma moça crente, nascido na igreja, casa com um ímpio, ele pode ser o pior homem do mundo, mas eles casam. Casam porque encontram na Bíblia base para isso. Quando a Bíblia é 100% contrário a esse tipo de coisa. A Bíblia é 100% contrário a esse tipo de coisa. A Bíblia não aceita isso. Mas eles fazem. Casaram uma moça crente com um descrente. Eles fazem isso. Isso é uma coisa muito ruim. Então, por que a igreja estava em Pérgamo? Se sofria tanta perseguição? Porque eles queriam que a cidade fosse evangelizada, que as pessoas se salvassem, que crescem em Jesus, que as coisas fossem diferentes. Era isso que eles queriam. E tinha os que apoiavam o adultério, comer coisas sacrificadas a ídolos, e também tinha o grupo dos nicolaítas. Hoje, eles dissimularam muito o ensino sobre nicolaítas. Para lá, para cá. Mas nos anos 70 e nos anos 60, o ensino sobre os nicolaítas era esse. Era um grupo que queria chefia da igreja. Queria o poder temporal. E não é isso que você vê hoje? A pessoa não tem capacidade, não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe ensinar, mas faz política e senta na cadeira número 1. Doutrina dos nicolaítas. Daí que vem aquele tênis chamado Nike. Vem de nicolaítas, de poderoso, de chefe. Então, a igreja sofria com influência de adultério, sofria com influência de comer coisas sacrificadas aos ídolos, e ainda tinha uma outra doença, que era a doença da chefia, de querer ser chefe, sentar na cadeira número 1. E dos dias de Pérgamo até hoje, esse espírito, esse demônio, não largou a igreja. Nunca mais. Porque formou uma nova igreja, tem 5 pessoas, o espírito nicolaita já está lá no meio. Alguém já quer comandar, já quer ser o chefe, já quer a cadeira número 1, já quer ser reconhecido, quer ser chamado de apóstolo, quer ser chamado de patriarca, quer ser chamado de profeta, e título, e eu. Não, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Espírito de nicolaítas. Hoje eles não falam mais isso, porque isso vai contra eles. E lá também, era uma igreja que viveu tempos tão gloriosos, que tinha uma fiel testemunha chamada Antipas, que penso eu que Antipas é um codinome, um apelido para um homem, porque anti é contra. Antipaz. Ele era contra a paz que existia naquele lugar, porque era uma paz do demônio. Ele denunciava o erro, ele denunciava o pecado, ele denunciava a idolatria, ele denunciava a mentira, e aí perdeu a vida. Mas Jesus disse, minha fiel testemunha,
minha fiel testemunha. Foi um caso interessante. João teve esta revelação quando estava preso na ilha de Patmos, que está no mar Egeu. Não podia sair de lá, então Jesus Cristo foi até lá. E Jesus disse uma coisa nesta carta que toca muito meu coração. Eu sei onde tu vives. Eu sei onde tu vives. Jesus diz também para você. Eu sei a cama que tu dorme, a comida que tu comes. Eu sei a rejeição que você sofre. Eu vejo aquelas lágrimas que você não pode resistir do desprezo dos teus próprios irmãos, até de teus familiares. Deus está vendo. Eu sei onde tu vives, disse o Senhor. Isso me conforta, que nas minhas tribulações, nos meus momentos de angústia, Deus sabe aonde eu vivo. Ele sabe. Então, meus queridos irmãos, a cidade de Pérgamo era uma cidade que vivia a pior crise espiritual que se podia imaginar, que era o trono de Satanás. Agora imaginem vocês, uma igreja num lugar desse. O pastor da igreja, o sofrimento que ele vivia para conduzir o rebanho de Deus numa cidade podre, que tinha altares para todos os lados, mas altares que não serviam para ajudar o ser humano. Eu preciso de ajuda divina. Eu preciso que Deus intervenha na minha vida. Como Ele também tem que intervir em toda a raça humana, porque nós precisamos vencer este mundo que está diante de nossos olhos. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode viver em nós. Lá tinha muitos deuses. Hoje nós também temos muitos deuses. Vou citar alguns deles. O dinheiro para nós tem sido como um deus. Para a raça humana, o dinheiro tem sido como um deus. Que a pessoa é aceita pelo dinheiro que ele tem, pelos bens que ele pode representar. Outro deus é a fama. Procura-se a fama a qualquer custo. Eu conheço pessoas que, tentando me ofender, dizem assim: você saiu do nada. Eu nunca vi falar de você. Aí eu vou procurar saber, ele tem 20 anos, 25 anos. É difícil explicar para ele, porque é difícil ele entender uma coisa tão simples. Que antes dele nascer, eu já tinha saído do Brasil. Eu não vivo no Brasil, vivo fora do Brasil. Como é que vou ser conhecido no Brasil? E nem me importa ser conhecido. Vocês sabem, para mim o grande dia, sabe qual é? É aquele que o Senhor Jesus um dia dirá para mim: entra no descanso do teu Senhor. Este é o grande dia. Porque me sentirei aprovado e com um lugar perto de Jesus na eternidade. Pérgamo, aquela igreja, se acabou. O tempo destruiu tudo. Os falsos pastores que descuidaram da doutrina. A doutrina que eu estou falando não é esse negócio que mulher não pode cortar cabelo, embora eu acho que a mulher não deveria cortar. Aquela coisa que não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não é doutrina, são costumes humanos, que muitos deles são bons. Mas a Bíblia, esta não pode ficar de lado. E ela tem ficado de lado, por causa de dogmas humanos. Onde está a igreja de Pérgamo hoje? Não se tem notícia que tenha um crente lá.
Que coisa triste. E o Senhor disse que ele viria para julgar com espada. Se você ler na Bíblia, mais tarde você vai encontrar que é dos lábios de Jesus que sai a espada de dois gumes, que é o quê? A palavra. A palavra. Então vamos procurar servir o Senhor. Vamos procurar estar perto dele. E se você vive numa cidade que tem tantos demônios, como tinha Pérgamo naqueles dias, que se parece até um trono de Satanás, lembre-se que o Senhor está contigo por onde quer que estiveres. Bendito seja o seu santo nome. Talvez outro dia vamos falar mais um pouquinho sobre isto. Sobre Antipas, que não concordava com os pecados que havia dentro da igreja e nem com os pecados que existiam fora da igreja. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado a todos vocês. Este vídeo dedico aos irmãos da Itália que acompanham o meu singelo trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.